Vamos começar a falar sobre método científico, os seus passos gerais, quais são as etapas pelas quais você precisa passar para ter um trabalho, seja um TCC, seja um artigo científico, que é embasado em metodologia científica, tá? Então, a ciência, né, gente, as ciências de forma geral, elas possuem regras, né? O que vai distinguir um texto científico de um texto não científico é o fato de que você passou pelo passo a passo super específico, com as suas regras intrínsecas, né, do método científico. Então aqui eu vou te apresentar essa estrutura geral, tá? Sem entrar muito no que significa cada coisa, porque a gente vai entender isso ao longo dos próximos módulos, mas acho importante que você já vá se familiarizando com alguns termos e com as etapas que incluem esse método científico, tá? Que torna aí os textos científicos únicos. Bom, de onde nasce o método científico, né? Da leitura, ou do que a gente chama, né, de observação. Então, os cientistas, eles são curiosos por natureza, eles são questionadores, eles são leitores, né? Eles são observadores. E de onde nasce a observação? De onde nasce uma ideia? De onde nasce a pergunta que vai nortear o cientista em toda a sua pesquisa, em tudo que ele vai fazer? A partir da observação de alguma coisa. O que na prática seria a leitura, né? Como que um cientista identifica uma pergunta que ele quer testar? Algo que ainda não foi feito e que ele gostaria de testar, que ele gostaria de fazer. Na prática, através da leitura de bibliografias. Então, tudo que você vai aprender aqui no curso, né, mais para frente, na parte de leitura, coleta de bibliografias e de citações para o seu texto científico, existe por um motivo, porque o método científico nasce daqui. Como você vai identificar uma oportunidade, um buraco, uma lacuna de pesquisa? Como você vai ter uma pergunta de pesquisa, né, que vai nortear todo o seu trabalho se você não ler? Se você não levantar bibliografias para entender o que já foi feito na sua área? Porque no ponto que a gente se encontra hoje, dificilmente algo em uma determinada área de pesquisa não tem nada feito ainda. Então, na área médica, na área de ciências humanas, ciências exatas, provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza, tem muitas coisas feitas, muitas. Se a gente olhasse para 100 anos atrás, 200 anos atrás, tudo bem. Tinham pouquíssimas coisas feitas, inclusive os cientistas eram muito mais universais, digamos assim, né? Você tinha um médico fazendo pesquisa na botânica, você tinha um engenheiro fazendo pesquisa na área do direito, justamente porque tinha pouca coisa descoberta e poucas ferramentas facilitadoras do trabalho do pesquisador. Mas hoje em dia a gente tem muita coisa feita já. Então, para que você identifique algo que ainda não foi feito e para que você levante aí um buraco, um gap, uma lacuna de pesquisa, que é a próxima etapa, primeiro você precisa ler. Primeiro você precisa ler o que já foi feito, para que você faça uma observação. Olha, isso aqui não foi feito ainda. Isso aqui é uma oportunidade. Então, dessa etapa de leitura, de observação, nasce a identificação de um gap, de uma lacuna. Gap em inglês é buraco, né? Vazio, digamos assim. Então, nasce o problema de pesquisa, que é um dos pilares mais importantes de qualquer trabalho científico, de qualquer método científico, tá? E que é justamente aquela lacuna que você identificou depois de semanas ali lendo sobre um determinado assunto. Então, vamos supor que você é um matemático e você trabalha com teoria matemática e você identificou que existe uma lacuna na parte de pesquisa matemática no que compete à aplicação de certas fórmulas matemáticas na área de cálculo. E você identificou isso na sua leitura e você percebeu, olha, existe uma forma
mais simples, mais curta, mais direta de se fazer esse mesmo cálculo aqui que as pessoas estão fazendo. Então, você identificou um problema. Gente, estou dando um exemplo, tá? Não sou da área de matemática, mas estou dando um exemplo aqui. Isso seria um gap. Se depois de ler, depois de levantar isso, essas bibliografias, você identificou isso, e aí você foi lá, levou para o seu orientador, para os seus colegas, e você confirmou que de fato é uma oportunidade, ali você identificou o seu gap, tá? Mas em breve a gente vai falar em detalhes o que é um problema de pesquisa, como redigir um problema de pesquisa, como citar para comprovar que aquilo de fato é um problema. Fiquem tranquilos, tá bom? Depois de identificar, né, o problema de pesquisa, você vai levantar a hipótese, que com certeza você já ouviu falar aí, né, nas linguagens de academiquez da universidade, da pós-graduação. A hipótese é basicamente você dizer qual é o melhor resultado que você espera encontrar depois que você tiver realizado a sua pesquisa. Então, identifiquei o problema, né? Identifiquei qual é o vazio, qual é a lacuna, qual é o gap. Depois que eu preencher isso aqui, depois que eu preencher esse gap, onde que eu espero chegar? Qual o melhor resultado que eu espero encontrar? Então, isso vai ser a sua hipótese. Então, nesse exemplo que eu falei da pesquisa da área da matemática, pode ser que a sua hipótese seja de que, ao encontrar uma fórmula mais curta, mais direta, mais simples, mais simplificada, você vai facilitar todo o processo de se chegar às conclusões finais que derivam daquilo ali, daquele método matemático. E, querendo ou não, você vai otimizar o trabalho de matemáticos, de engenheiros. Vamos supor que essa é a sua hipótese, tá? Então, a hipótese, ela deriva do problema, porque é basicamente você dizer, tapei esse buraco, tapei essa lacuna aqui do meu problema. Qual o melhor resultado que eu espero depois de eu já ter tapado esse buraco, depois de eu já ter testado esse problema, tá? E é muito, muito importante que depois de ter levantado a sua hipótese de pesquisa, que essa hipótese ela tenha uma relevância. Uma das coisas mais importantes no método científico é que a hipótese que você quer testar, ela tenha uma relevância para a sua área de pesquisa e para a sociedade. Ciência é contribuição. Vocês vão me ver falando muito isso aqui ao longo do treinamento. Ciência é contribuição. Então, se você não consegue pensar em qual é a contribuição de se testar essa hipótese que você levantou, talvez você precise treinar um pouco mais sobre o levantamento de relevâncias. E a gente vai falar muito disso mais pra frente, como eu falei. Calma, que aqui primeiro a gente só tá entendendo a estrutura geral do método científico e por que você precisa levantar um problema para depois criar uma hipótese, para entender o que é a relevância disso, tá? Mas, basicamente, todo trabalho científico tem que ter uma relevância para sua área e para a sociedade. É claro que tem trabalhos que a relevância ela vai ser mais direta. Então, por exemplo, o trabalho de pesquisa de um médico, ele vai ter uma relevância direta tanto para a área dele, ou seja, para outros médicos, outros profissionais da área da saúde, quanto para a sociedade, porque às vezes o médico está, sei lá, criando um método cirúrgico melhorado que vai salvar mais vidas. Então, ele está afetando diretamente a sociedade. Mas tem pesquisas, como, por exemplo, pesquisas de conservação de espécies na minha área da biologia. Às vezes, você prezar pela conservação de uma espécie e comprovar que aquela espécie precisa ser conservada, preservada, não é algo que vai influenciar diretamente na vida da população agora, nesse momento, mas que vai influenciar a médio e a longo prazo para que uma determinada espécie não seja extinta e desequilibre aí toda uma teia alimentar, tá bom? Então, é importante você identifique tanto a relevância para a sua área de pesquisa, o quanto o seu trabalho vai facilitar o trabalho de outros pesquisadores da sua área no futuro, mas também para a sociedade. Ciência é contribuição. Então, isso aqui é um exercício que você tem que estar sempre exercendo. Isso aqui é muito importante também para bancas de pesquisa, né? Então, você já tem isso na ponta da língua para explicar qual é a importância, qual é a relevância do seu trabalho. Depois que você tiver esses pilares aqui definidos, é importante que você elabore um teste, ou seja, uma metodologia bem detalhada e replicável dessa hipótese. Então,
eu já tenho uma hipótese que tem uma determinada relevância, né? E essa hipótese foi criada com base no meu problema de pesquisa, no gap, na lacuna que eu identifiquei. Para testar essa hipótese, ou seja, para entender se esse resultado que eu projetei, esse resultado que eu espero encontrar, que é a hipótese, se ele é verdadeiro ou não, ou seja, se esse resultado que eu espero encontrar, ele vai ser confirmado ou refutado, negado, eu tenho que testar isso. Mas não pode ser qualquer teste. Não pode ser um teste que você tirou da sua cabeça. Tem que ser um teste detalhado, tem que ser um teste bem replicável, ou seja, qualquer outra pessoa da sua área vai conseguir replicar aquilo porque você deixou tudo num passo a passo bem detalhado ali, bem descrito, em questão de ordem, de variáveis envolvidas, quantidade de tempo, enfim. Isso tem que ser bem detalhado e replicável, tá? A metodologia de teste dessa hipótese, ou seja, de validar ou refutar esse resultado que a princípio você acredita que vai encontrar, esse teste, essa metodologia tem que ser detalhada e replicável, senão não é método científico. E depois de testar essa hipótese, você vai chegar às devidas conclusões com as contribuições que você está trazendo para a sua área de pesquisa, tá bom? Então, de forma bem geral, é claro que eu resumi bastante aqui, tá? A gente vai entrar em vários pormenores aqui ao longo do curso, mas resumi bastante aqui para que você entenda de forma geral o que é um método científico, ok? Acho que fica bem didático visualizar dessa forma. Por que existem esses nomes, hipótese, problema, relevância, o que é um teste replicável, né? Que às vezes a gente escuta muito falar na universidade, mas não tem muita ideia do que significa. Então, eu trouxe dessa forma bem didática aqui. E aí, ao longo do treinamento, ao longo do curso, a gente vai entrar em cada um com detalhes.